Boa noite, meus amigos. Deixa eu verificar se minha internet tá ok, tudo ok. Já aguardando aqui os amigos que vão assistir a live com a gente. Já aguardando aqui a doutora Liliana Bortolini, que acabou de entrar, e o doutor Igor Zani. Vou pedir para vocês logo de cara, compartilhem a live aqui no aviãozinho, por favor, que esse assunto é um assunto mais denso. Então a gente vai precisar que você avise apenas aqueles amigos que querem aprender sobre essa técnica. A gente vai passar um pouquinho pelo direito material, principalmente para a aplicação dela na prática, que é como que funciona ali quando a prova está dividida. Muitos chamam de prova empatada. Deixa eu ver aqui. Doutor Igor já chegou também, então bora já para jogo. Deixa eu ver. Liliana, consegue me mandar a mensagem aqui do convite? Senão eu chamo vocês. Pronto, podem aceitar aí. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Doutora Débora Paiva estava comigo na sala do dia 22, muito bem. Boa noite, doutora Liliana, hoje eu ao vivo, diretamente do horário de Brasília. Tudo bom? Como vocês Hoje estão? só o doutor Olha. Igor fora do horário de Brasília. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom, doutora Aline, doutora Liliana? Tudo Prazer. bom, doutor Igor? Obrigado Super pelo prazer. convite. Obrigado. Obrigada a você. Vamos lá deixar o pessoal entrar. Acabei de avisar ali nos grupos. Vou pedir mais uma vez. Quem tiver interesse aqui nesse tema, lembrando que é um tema um pouquinho mais denso, né, do que os temas que a gente costuma trazer para cá, mas muito interessante. Adorei quando o doutor Igor disse: esse tema é bom. Quando a gente convida o palestrante, o convidado, ele diz: esse tema é bom, é porque a live vai ser boa. Mandem aqui o aviãozinho só para aquele colega que você acredita que tem a necessidade e vai ter a paciência de passar por esse estudo. A gente tem visto aí, né, Liliana, na nossa escolha dos temas, que existe uma necessidade, sim, da advocacia se preparar melhor Com para a sala de audiência, certeza. até mesmo para usufruir resultados melhores. Da outra vez, professora Gisele Lima, aqui também, da outra vez a gente conversando com a doutora Gisele, ela disse isso também. Isso facilita até a atuação da tríade ali, né, no judiciário, facilita o serviço também da magistratura. A gente torna esse balé muito mais dinâmico e efetivo, mais rápido, mais prático para todo mundo. Então vamos direto ao ponto, que hoje nós estamos com pressa, que o assunto é muito bom. Quero primeiro aqui apresentar o doutor Igor, que já é aqui habitué aqui no nosso RT11, professor, magistrado, e já encontrei com o doutor Igor também em várias salas de aula, também professor de prática de direito do trabalho. Se apresentar, dar suas boas-vindas, seu boa noite. Doutora Aline, doutora Liliana, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar dividindo aí essa live com as advogadas, né? Com as senhoras que são tão referenciadas aí na advocacia, fazem um ótimo trabalho, dignificam aí o nosso trabalho todos os dias e principalmente trazem técnica, né, para a atividade, trazem conhecimento. Advogados bem treinados e bem técnicos auxiliam de verdade a atuação do juiz, fazem a tutela jurisdicional melhor, tornam o nosso dia a dia melhor, né? Nosso convívio, a busca pela verdade, a efetivação de direitos, né? Então, iniciativas como essa são louváveis, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, sucesso às lives, eu tenho acompanhado, fico feliz com os conteúdos, acho altamente relevantes, né? Necessárias para o momento e obrigado novamente pelo convite, um tema realmente muito bacana, um tema muito instigante. Bom, a gente vai aqui fazer primeiro, eu achei importante a gente fazer um apanhado mínimo sobre a teoria da prova. Ela faz parte, né, do ouro ali, do coração do processo do trabalho, que ele é aplicável em vários momentos da vida do advogado, do magistrado, do judiciário trabalhista. No entanto, a gente vai trazer a batata quente aqui para a sala de audiência, que é o coração do processo trabalhista. Eu costumo dizer que a audiência trabalhista é ao vivo. Quando a gente está fazendo a audiência na cível, tem aquele negócio, me dá 15 dias, me dá 10 dias. A trabalhista é ao vivo, a gente vai pronto para a guerra.
ela pode ser una, ela é una. Ela pode ser dividida, ela pode ser dividida. No entanto, a gente vai pronto para a guerra. Lógico, tem diferença dos TRTs. Eu e a Liliana, às vezes, quando a gente encontra muita diferença de prática de TRT, a gente fica chocado, assim, como assim? Mas acontece. E a verdade é essa. E a teoria do ônus da prova é algo que o advogado, ele tem que saber. Então, se você quer... eu quero melhorar a minha atuação. O que eu digo geralmente para os meus alunos? Estude princípios, princípio do direito material do trabalho, princípio do direito processual do trabalho, princípios constitucionais, me enrolei, trabalhistas e teoria do ônus da prova. Aí ela vem dividida em teoria objetiva, teoria subjetiva, isso aqui para lá, que não cabe aqui para gente, mas apenas para fazer esse apanhado geral que temos sim regras próprias processuais trabalhistas, onde a gente faz esse domínio da prova. E existe uma parte, me corrijam aqui se eu estiver errada, tá? Que a gente está aqui no nosso bate-papo habitual, informal. Existe uma parte que, colocando a advocacia e magistratura na mesma mesa, existe sim uma parte que é responsabilidade do advogado administrar para o seu cliente, se eu estou pelo reclamante, se eu estou pelo reclamado. Eu e a Liliana já falamos muito disso, que é onde ele cria a estratégia da audiência. É aquilo que eu digo, amigos, audiências à parte. Se eu estou advogando para o reclamante, aguarde que eu vou usar todas as minhas armas aqui para esse cliente, para que ele tenha sucesso. A reclamada, a mesma coisa. E existe o outro lado da mesa, onde o magistrado vai analisar ali a prova produzida pela empresa, produzida pelo reclamante, a que não foi produzida. Até trouxemos outra vez a questão da prova diabólica, né? Aquela questão da prova do fato negativo. E aí a gente se depara dentro da teoria do ônus da prova, quem tem que fazer o quê, quem tem que provar o quê, com a prova empatada. Cada parte trouxe sim uma prova que defendeu unicamente ali o seu miolo, né? O seu mérito, a sua batata quente, mas através de depoimentos, por exemplo, contraditórios. Lógico, ela vaza daqui. Mas esse é mais ou menos o cerne da questão. Liliana, qual a tua opinião na visão da advocacia sobre isso? Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, não, nem cumprimentei. Já falei tanto E assim, agradecer muito ao doutor Igor e quero fazer um destaque à nossa querida amiga doutora Gisele e o doutor Jorge na semana passada. Hoje existe esse perfil que eu admiro muito dos juízes de estarem aqui, ter disponibilidade e vir, e tá tudo bem. Não é por isso que o doutor Igor vai falar alguma coisa de um processo que ele está julgando, não tem nada a ver. Mas a gente, todo mundo querendo fazer uma advocacia melhor, uma sala de audiência melhor, um processo melhor. Então, eu fico muito surpresa, eu que sou muito mais velha, né? Acho que eu poderia ser mãe do doutor Igor. Quando eu comecei a advocacia, tinha uma distância com os juízes, não existia isso. E hoje é muito legal, com muito respeito, e, obviamente, é muito bacana. Muito obrigada, então, doutor Igor. Tá, então, indo para o tema, o que eu percebo? E é uma dúvida muito recorrente, eu passei para as perguntas, né, Aline? A minha internet hoje está oscilando muito, então, se eu cair, você toca, por gentileza, as perguntas dos meus seguidores. E é sempre assim, eles ficam, doutor Igor, muito perguntando, eu tenho 3 testemunhas, eu tenho 2 testemunhas, a minha primeira testemunha foi mais ou menos. Até que ponto eu preciso ouvir a segunda ou não, se a testemunha da outra parte já foi ouvida e também foi mais ou menos? O fato de eu ter um documento, além de uma testemunha, isso já me dá eu já estou mais pronta para fazer a prova, ou ainda preciso ouvir as 2 testemunhas? E se elas se contradizerem, sei lá, errei, como é que fica isso? O que... Não, hoje vocês, os dois aqui já sabem, hoje eu não estou no meu melhor dia de questão de saúde, mas a gente faz o que tem que ser feito. Se elas estão em contradição, eu posso pedir uma cariação? Foi uma das perguntas. Então, assim, doutor Igor, como é que o senhor vê essa questão? Dividiu a prova, uma e uma testemunha, e eu tenho mais uma. Eu jogo para a mesa ou eu seguro? Bom, eu vou até retomar um pouquinho o que a doutora Aline falou, e eu acho importante colocar, né? Eu acho que hoje nós conhecemos o advogado que é da área trabalhista, de fato, raiz, né? Não é aventureiro, ele não é generalista, quando ele conhece de ônus da prova.
né? Isso torna a audiência muito mais fluida. O diálogo durante a mesa de audiência é muito mais leve, porque ele consegue me entender. Eu falo, doutor, o ônus da prova, você sabe que é o ônus da prova, não é seu, né? Não é, então não tem por que ouvir testemunha. Então, isso para a gente é muito bom. Então, eu acho que temas como ônus da prova, eles trazem técnica, né? Uma técnica mais apurada, né? Vale transporte, quem tem ônus da prova, FGTS, quem tem ônus da prova, justa causa, né? Precisa, por exemplo, na justa causa, ouvir testemunha, né? E se a gente puder tornar isso fluido, o advogado entender se eu tenho que falar por quê, né? Olha, não faz parte do ônus da prova do trabalhador, né? Súmula 212, né? Vamos lá discutir término, tipo de término, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, é um ponto que, de fato, faz a diferença, né? Então, para quem está entrando na área trabalhista, eu acho que o que vai te tornar, né? Além do que você já é de advogado, que vai tornar mais técnico, mais apurado, mais fluido, é saber de ônus da prova, tá? Ônus da prova é o diferencial, é a parte técnica, tá? E a questão que a doutora colocou, eu acho importante, né? Muitas vezes a gente confunde o ônus da prova com quantidade de prova. Né? Eu tenho que ter um documento, 2 documentos. Se eu tenho 3 testemunhas, é melhor do que levar uma. A outra parte tem 3, eu tenho 3. E isso não tem equivalência, né? Prova hoje é qualidade, né? A gente vai falar disso quando falar de prova empatada, né? Prova dividida. Mas prova hoje é qualidade. Não está diretamente ligada à quantidade. Né? Um documento mais uma testemunha não é maior que... Né? Isso não tem cálculo matemático. Né? Então, a gente precisa desmitificar essas questões até para os advogados entenderem que, às vezes, aquela única testemunha que ele tem, que sabe falar bem dos fatos, que tem uma boa dicção, uma boa oratória, que consegue se expressar melhor, que tem uma boa memória, ela é muito mais efetiva do que 3 testemunhas que não lembrem de dados básicos, não tem, que seja uma testemunha de ouvir falar, por exemplo, que não tem muito a contribuir. Ou pior, né? Elas podem contradizer o próprio depoimento da testemunha anterior, né? A gente tem um jargão, né? Uma expressão que é até pejorativa, né? Mas assim, a maldição da segunda testemunha. Né? A primeira testemunha foi muito bem. A primeira testemunha completou o ônus da prova perfeitamente bem. Aí eu falo, doutor, estamos satisfeitos. Ele fala, mas eu queria ouvir mais uma só para ratificar. Só para dar derradeira, saideira. Aí é o maior erro cometido. Bom, porque aí ela vem e quebra a narrativa, ou ela traz dúvida sobre a testemunha anterior. Então, assim, realmente a gente parte daquele pressuposto que a audiência é um jogo, né? Uma teoria dos jogos. Tá? Então, a gente precisa saber quando ganhou, quando vai levar, quando já não vai levar e tem que reduzir danos. Né? Então, tudo isso eu acho que é hora da prova. Né? Mas, assim, é basicamente o que eu entendo, doutora. Exatamente. Uma análise adorei fantástica. Essa maldição da segunda testemunha é ótima. É aquele frio na espinha que você sente ali entre cortar o fiozinho vermelho ou azul, vermelho ou azul. Mas, na prática, quer dizer, eu já vivi isso várias vezes, me colocando ali, chamo no chão, meu Deus, me dá um sinal se eu chamo no chão, no chão. Mas depois, com a prática e o entendimento do ônus da prova, é incrível, né? Por um passo de mágica, você já não passa mais por isso. Com certeza. E outra coisa que a Liliana falou também numa live anterior, quando você soma esse conhecimento sobre o ônus da prova, e que eu digo milhas em sala de audiência, porque estar em sala de audiência te ensina também aqueles trejeitos, o contato, o limite, quer dizer, até aqui chega, então é realmente um jogo. E a Liliana botou um ponto muito interessante que é conhecer do seu cliente, tanto faz se é a empresa ou o trabalhador. Quer dizer, você sabe até onde ir. Se você realmente cai de paraquedas, você não conhece a prova, você não conhece a teoria do ônus da prova, você não conhece o cliente. É melhor ir embora, né? É melhor não ficar lá, porque aí é um ambiente nocivo. Eu vou trazer aqui um caso que é recorrente na jurisprudência. Quero saber a opinião de vocês, tanto a Liliana como a advocacia, como o doutor, pela visão da magistratura, que é quando as duas partes apresentam cada uma a sua testemunha
E eles trazem depoimentos contraditórios, mas defendendo com unhas e dentes e corroborando a tese de cada um. Muito comum, por exemplo, em casos de horas extras, né? O TST tem posição bem definida em relação a isso. Um vai lá e diz A, o outro diz B, mas um diz não fazia hora extra, tenho certeza, e o outro diz fazia hora extra, tenho certeza. E aí, o que o advogado faria, minha amiga? Redução de danos, como colocou o doutor Igor, chama a segunda testemunha. Ah, nesse caso não existe, né? Porque a gente está com prova dividida. Se não existe, você chora, né? Vai fazer o quê? Se o ônus da prova... Não, é assim, se o ônus da prova Eu acho legal seu... porque a aula é prática, bem prática mesmo. Não, se o ônus da prova é seu e a prova está muito dividida, acontece. Aí você chora, reza para o juiz vir na sua, mas se o ônus da prova é seu e a prova foi realmente firme, duas testemunhas, uma para lá e para cá, firme, a chance de você não levar é enorme, né? De você perder é enorme. Se o ônus da prova era seu, vai vir a reclamada, o reclamante não se desincumbiu a contento, já que houve uma cisão da prova, a testemunha foi muito forte nesse sentido, foi muito forte naquilo. Mas, normalmente, a gente também, acho que isso tem a ver com a experiência, a gente consegue arrancar alguma contradição da outra testemunha, se a gente vê que a outra testemunha está mentindo. Então, a gente consegue mostrar também que a nossa prova é mais forte. E aí veio uma pergunta bem interessante de um seguidor falando exatamente isso, porque é diferente para o juiz quando vai julgar e só ler os depoimentos transcritos, porque daí aquilo é um papel que aceita tudo. É diferente dele, acabou de fazer a audiência e ele viu, né? Não, ele sabe quem está mentindo, quem não está. Agora, e daí, doutor Igor, como é que faz nesse caso? Se é só papel com papel, não teve, né? Não tem o depoimento gravado. Pois é, doutora. Aí eu acho que nós temos duas saídas, né? Uma saída ainda em audiência, que até colocaram aqui no chat, né? Que é a careação. Mas eu confesso que eu já tentei algumas vezes a careação. E assim, é algo totalmente complicado. Eu também acho. O clima de pressão que se torna no ambiente da Horrível. sala de audiência, a forma que é colocado, aquele sentimento de que alguém pode ser preso por falso testemunho, que isso acontece, né? Então, eu acredito que a gente pode partir para, assim, na minha vivência prática, né? Aí tem um tempo de prática já também, justamente nós temos que trabalhar naquilo que nós temos de melhor, né? Que é a questão da psicologia dos depoimentos, né? Saber tentar relativizar depoimentos, encontrar falhas, lacunas. Aí aqui é o grande poder que eu vejo dos memoriais, né? Que os advogados dão pouca atenção às alegações finais, né? E a gente fala às vezes remissivas no automático, né? Mas o poder que tem os memoriais, se bem feito, e num caso desse, ele pode é um divisor de águas para o juiz, né? Você mostrar para o juiz as inconsistências, as incoerências, fazer um link mesmo comparativo entre depoimentos, mostrar onde está a falha, trazer, esmiuçar a ata de audiência, que muitas vezes fica ali, ela é muito fria, né? Ela é feita, ela é lida depois sem o mesmo ânimo, sem o mesmo sentimento na hora de fazer a sentença, né? Então eu acho que aí os memoriais têm um grande poder para você quebrar um depoimento. Eu, particularmente, não acredito em prova dividida. Assim, não existe prova dividida. Essa é a minha opinião. Né? Porque, faticamente, não existe. Né? Sim, ou é A ou é B. Né? A ou é B. O que acontece é repousar uma dúvida sobre a confiabilidade, a credibilidade de uma prova. Né? E como eu consigo desconstituir isso? Documentos, eu ataco, né? Ou ataco a validade, a forma, ou ataco o conteúdo dele, ou atraio discussões e memoriais sobre as diferenças que tem entre depoimento e documento, ou atraio diferenças entre... Eu acredito que, de fato, não existe prova dividida, né? O que a gente precisa hoje é de uma sensibilidade do advogado e até mesmo do juiz, né? Porque às vezes a gente faz o processo, né, com um rolo compressor, né? Nós temos 10 audiências por dia. Né? Então, o advogado chama a nossa atenção, diz, doutor,
nesse processo eu preciso de memoriais. Vou mostrar que a prova está relativizada aqui, né? E assim, esse eu acho que é um papel importante dos advogados, tá? E do lado dos juízes, eu acho que aí nós temos a importância de colocar aí o preparo do magistrado, né? Esse magistrado mais experiente, magistrado. Hoje nós temos o nosso curso de iniciação, né? O curso de formação, ele contempla a psicologia de depoimentos, contempla técnicas de tomada de depoimentos. Então, a gente consegue estabelecer ali uma forma de tomar depoimento de forma a desmistificar essas questões, né? Tirar esse sentimento de prova empatada, né? Por exemplo, né, muitos advogados não entendem, né? Mas por que a cadeira da testemunha, por exemplo, é a única que não tem braços para escorar? Parece ser algo desconfortável, né, ou inferiorizado, mas não é justamente para que não haja conforto, porque você numa situação de conforto, você se prepara para elaborar uma narrativa. Você desconfortável, aquilo Olha te que incomoda interessante. ao ponto de não deixar que você consiga construir, né? Então existe tudo isso que é colocado para a técnica de depoimento, nós temos microexpressões, nós temos aquela dificuldade de você inserir perguntas no meio da narrativa para quebrar a narrativa. Então, existe técnica de depoimento. Então, é importante que o juiz esteja preparado para isso, que o advogado também se sintonize com o juiz na audiência, né? A gente vê, às vezes, o juiz fazendo perguntas e o advogado pensando não sei o que lá, às vezes ele está com a cabeça em outra audiência que está acontecendo. E às vezes uma pergunta pode ser linkada com a outra para eu conversar com o juiz sem conversar com ele, né? É dialogar com a prova, né? Trazer essa informação, mostrar, olha, excelência, advirta a testemunha que ela não para quieta, ela tá aí desconfortável. E tudo isso eu posso registrar na minha ata de audiência, né? Perfeito. Algumas coisas a gente acha que não tem relevância, mas olha, a testemunha, ela por 3 vezes ela retificou. Não foi essa data, foi essa. Qual é o certo? Não é você apagar o que ela disse. É você colocar. Retifica nesse sentido, agora retifica nesse sentido, agora retifica nesse sentido. Para que isso? Para que você possa colocar no memorial. Excelência, a testemunha voltou atrás 3 vezes na data. Será que ela tem certeza do que ela falou? Então, assim, eu acho que essas são técnicas de ambos os lados. Da nossa parte, nós tentamos sempre nos aperfeiçoar em relação à questão psicológica, comportamental, microexpressões, daquela que o corpo fala, etc., para a gente poder também chegar a uma verdade próxima, né? E os advogados, em outro sentido, tornar mais técnica a audiência, intervindo mais, participando mais, prestando atenção nesses detalhes junto com o magistrado, né? Mas é isso, doutor. É por aí. Deixa eu só fazer uma complementação da sua fala, muito. Doutor Igor, interessante, porque quando a gente foi gravar as aulas para o curso que a gente tem de audiência, eu conversei com 6 juízes, 5 amigas e um colega, né? E um homem, enfim. E todos, foi muito interessante, porque eu fiquei perguntando as mesmas coisas para todos, né? O que é um bom advogado em audiência, o que é um ruim advogado em audiência, quais seriam, né? Como juiz, o que significa? Olha, aquele advogado é bom em audiência. E muito interessante, porque a primeira coisa que eles responderam é o advogado que conhece o próprio processo. Gente, é básico, é básico. Aí que conhece o ônus da prova. E aí um que veio, que foi exatamente na sua fala, que preste atenção durante a audiência. Não foi, Aline? Falei, como assim? Porque é justamente isso. O juiz já perguntou, a pessoa está lá. O testemunho já respondeu, o advogado está olhando para o infinito. Meu Deus do céu, a gente chegar a esse ponto de falar que a pessoa precisa prestar atenção. A gente fala para os nossos alunos e mentorados, não tem concorrência. Eles falam, tem muito advogado. Falam, não tem concorrência. Se você fizer o básico, já está lá na frente, não é? Exatamente. Uma boa preparação. E agora, eu até, só intervindo, né? Assim, eu ainda louvo muitos advogados iniciantes, ou esses advogados que estão preocupados com isso, né? Aqueles advogados que ainda levam uma lista de perguntas para fazer. Aqueles advogados que abrem a lista e conferem se foi perguntado, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tudo é tão automático, que a gente já tem muito tempo de prática
e aquilo já anda naturalmente, né? E o processo é mais um processo, né? Mas nós ainda temos advogados iniciantes que levam lá uma lista de perguntas, que prestam atenção nesses detalhes, né? Então a gente não pode Claro, perder isso, né? Essa não pode. preocupação que cada processo é um processo, né? É uma vida, né, em jogo. Vai lá, Realmente. Aline. E a pergunta que veio aqui, que sempre aparece, né, Liliana, é a questão ainda do peso da prova. O doutor falou, quantidade é diferente de qualidade. E quando a gente está trabalhando, conhecendo e aplicando a teoria do ônus da prova, que aqui a gente foca muito no curso de prática de audiência trabalhista, uma coisa é a audiência na teoria. Quem fala, quem pergunta, se pode ou se não pode, os protestos. Outra coisa é esse feeling. A audiência ela é viva. Então, uma hora ou outra ela foge, você tem que puxar ela para cá de novo. E, principalmente, tem que saber o momento de avançar e recuar. Esse acelerador, ele está nos pés dos advogados. Então, há advogados que estão ali conscientes do processo do trabalho, dirigem melhor a sua audiência. Advogados que não têm essa consciência, eu digo para os meus alunos, eles criam o próprio acidente automobilístico na sala de audiência. E eles dão tiros no próprio pé. E a fala do Dr. Igor agora fechou totalmente esse meu raciocínio. Eles não estão conectados nem com o magistrado e nem com o próprio cliente. E agora, na audiência virtual, o que eu vejo muito é desligar a câmera. Eu peço na mesma hora, pela ordem, peço que o advogado ligue a câmera. A gente precisa saber o que está acontecendo ali do outro lado. Eles têm que entender, todo mundo tem que entender que a câmera é a personalização da sala de audiência. Então, a gente já falou isso várias vezes. O traje, olhos na câmera, eu não posso estar olhando para baixo, não posso estar olhando para cima, não posso estar aparecendo só meu queixo. Eu tenho que materializar todas aquelas presenças na sala de audiência. Então, trazendo isso à tona, teve uma pergunta que é muito recorrente aqui, que mandaram na caixinha da Liliana, juiz pode julgar a favor de quem ouviu uma testemunha, tendo a outra parte ouvido 3? Eu sei que ela é recorrente, eu sei que ela é repetitiva. O doutor Igor trouxe a frase fantástica, quantidade é diferente de qualidade, mas como ela vem muito, eu quis trazer para cá. Como é que fica? Juiz pode julgar pode julgar a favor de quem ouviu uma testemunha, tendo a outra parte ouvido 3? Com certeza, né? Aquilo que eu reitero, né? Quantidade não é qualidade, né? Às vezes uma ótima testemunha que eu ouvi antes da audiência, né? Porque tem advogado que só ouve a testemunha junto com o juiz na hora da audiência. Ele não sabe o que ela fala, né? E tem advogado que tem medo de ouvir a testemunha antes porque acha que vai induzir depoimento, né? Mas isso eu entendo que cabe ao advogado, pelo menos, confirmar o período de trabalho, se é o mesmo. Confirmar se ela viu o acidente, se ela viu o assédio, algo nesse sentido, né? Então, a boa testemunha, que tem uma narrativa boa, que consegue se expressar melhor, ela é muito melhor que 3 que não conseguem, né? Então, realmente, é um mito, né, que muitos advogados ainda acreditam, né, de quantidade de testemunhas, né? Eu sou a favor, e eu sempre prezo na audiência pela eficiência, né? Então, se cada um tiver uma testemunha, é melhor, se torna condensado e muito mais técnico, muito mais elaborado. A gente consegue aprofundar melhor a instrução, realizar todas as perguntas. E quem sabe a próxima testemunha seja para algum fato que a outra não viu, ou por um pedido específico, né? Então é importante a gente, além de ouvir a testemunha, saber que cada uma pode contribuir para o processo da prova, né? Por isso que eu sempre, nas audiências, eu ainda divido o ônus da prova, né? Antes de ouvir depoimento, né? Justamente faz parte de saber o que elas têm que provar, né? Então uma testemunha às vezes é o suficiente, não? Então esse é um mito, né? É um mito que a gente precisa quebrar justamente porque a audiência se torna enfadonha, né? A audiência se torna desgastante, né? E assim, nós temos muitas audiências, né? Então, para a gente, às vezes, é um desperdício de tempo, né? E eu acho importante também, doutor, quando a gente quer insistir na oitiva da segunda testemunha, a gente também falar para o juiz, olha, excelência, eu preciso ouvir porque é outro período. Ou porque, né? Então, ou porque é outro período,
ou porque essa primeira testemunha que acabou de falar só trabalhou de manhã com o reclamante lá e a outra trabalhou à tarde, então outro turno, ou justamente isso, porque o acidente de trabalho foi com a segunda testemunha, porque daí também o juiz entende e já vai direto. Muitas vezes o juiz já faz as perguntas que a gente só declina da palavra, não precisa mais. Não precisar fazer pergunta de tudo de novo, né? Ser mais objetivo mesmo, aí a coisa funciona, né? Funciona bastante. Exatamente. Teve outra pergunta também que mandaram no direct da Liliana. Vou Ah, ela está aqui, fazer. a moça que fez a pergunta. Que Ah, bom que você vai falar. é? Ela entrou aqui. Interessante. A pergunta é o seguinte: o reclamante trabalhou 91 dias sem ter carteira assinada e recebeu a metade de um salário. Trabalhou 91 dias sem carteira assinada, recebeu a metade de um salário e ficou os 2 meses sem receber. Recebeu por Pix e não tem mais o comprovante. Vamos provar por testemunha somente. É difícil o juiz aceitar? Estou com medo. O reclamante trabalhou 91 dias sem carteira assinada, então não teve vínculo. Recebeu a metade de um salário, não recebeu o combinado, e ficou 2 meses, eu acredito aqui tem um erro de digitação, acredito que seja sem receber. Recebeu por Pix, mas também não tem o comprovante. Vamos provar por testemunha somente. É difícil o juiz aceitar? Doutora, não. Eu não tarifo prova nesse sentido, né? Assim, só quando a lei determina, né? Que é cartão de ponto, recibos, né? E lembrando, né, que nesse caso o ônus da prova do reclamante é específico, né? Ele tem que provar o vínculo de emprego. É por isso que é bom saber, né? O ônus da prova. Vínculo de emprego. Provou o vínculo de emprego, provou o primeiro dia que ele pisou na empresa para trabalhar, depois de tudo isso é prova da empresa. Então, ele recebeu por Pix. Se eu provei o vínculo, quem vai provar o Pix é a empresa, não é ele. Quem vai provar que pagou o salário de 2, 3 meses é a empresa, não ele. Então, assim, ela tem que certificar do ônus dela. Ela, ciente do ônus dela, ela só vai provar subordinação, pessoalidade, onerosidade e o que cerca, né? Pessoalidade, o que é a pessoa física, que trabalhou subordinar, só os requisitos aí estritamente necessários para configurar o vínculo. Todo o resto, data final, tipo de rescisão, salários, se recebeu ou não salário, se já vale transporte, tudo é ônus da empresa. A partir daí tudo é ônus da empresa, né? Tudo é ônus que a própria CLT diz que tem que ter recibo, né? Então, assim, aí eu não tarifo aquilo que a lei não determina, né? Qualquer prova pode ser utilizada. Né? Gente, é muito lindo esse ônus da prova, não é? Eu chego a ficar emocionada. Eu falo isso para vocês. É lindo isso, porque ele tem um rio que ele segue e depois daí aí ele abre alas assim, né? Então, por exemplo, isso aí que o doutor falou, a gente se vê plenamente quando a gente está trabalhando por reclamante. Por exemplo, tem reclamante que ele tem que reconhecer o vínculo. Para quê? Aí para um monte de coisa, equiparar a função, não sei o quê, era contratado como produtor e não era produtor, era isso, era aquilo. Aí na cabeça do cliente ele está preocupado com todos os outros. E aí a gente vem, foca, olha no olho do ônus da prova e diz, vamos provar o vínculo. Quer dizer, vamos te botar lá dentro da grande área. Colocou dentro da grande área, vamos aguardar. É isso aí. Agora, só um detalhe que eu acho que é importante a gente lembrar aos advogados, que quando precisa algum documento, não tem mais o Pix, não sei o quê, tem que pedir para o banco, né? Com certeza, pedir, né? Se o cliente não tem, pede para ele ir até o gerente do banco, solicitar, pede por escrito, consegue. Enfim, quando precisar esse tipo de documento, também tem por onde achar, né? Pode seguir com as perguntas, Aline. Olha, o Davi colocou uma pergunta aqui. Reclamante trabalhou 1 ano sem registro e mais 2 anos com registro. Este último período, ela quer pedir rescisão indireta, empresa não está pagando nada. Tem que fazer reclamações separadas? E aí, doutora Liliana, se esse cliente aparece lá no seu escritório? Trabalhou 1 ano sem registro e 2 com registro. Tem que pedir rescisão indireta? Não, se é do mesmo, na mesma empresa, não importa se trabalhou com ou sem, põe tudo na mesma reclamatória. Vai pedir o que tem já tem um vínculo, vai pedir do período com vínculo e o período sem vínculo.
E até mais fácil na hora de produzir a prova, você mostrar que o período sem vínculo, quando começou com o vínculo, não mudou absolutamente nada. Era a mesma função, a mesma atividade, no mesmo espaço físico, os mesmos clientes, é tudo igual. Então, não tem por que fazer reclamação separada. Aqui, no interior do Paraná, nós temos um cliente grande e os advogados dos reclamantes, eles têm o hábito de entrar com 2 reclamatórias, uma só acidentária. Aí é muito comum. Uma dos outros pedidos e uma acidentária. Então, quando tem ou divide doença a matéria, ocupacional, né? divide a matéria e, por conta disso, ou doença ocupacional, acidente de trabalho, e em outra reclamatória, daí que não é acidentária. Assim, mas nesse caso não é a mesma situação. Eu não dividiria, não. Também não. Tem Não. aqui o Maicon colocou o seguinte: tem juiz que entende Ih, lá ser vem. matéria de. Cadê o Luke, hein? O Luke Tá ali, o Luke tá adora. quietinho E tá hoje. aí. Ele Tá, só adora mandou botar o um oi, tá quietinho, foguinho. nosso Esse é o amigo Daqui a pouco Luke. os juízes meu, não o Bi. Ele querem tá aqui fazer latindo. mais. Não querem É aí que tá fazer latindo. mais live com a gente. Não, Olha o só o Luke agora tá Maicon. Tem chique. Quer juiz saber de nós. que entende ser matéria de direito e já indefere a oitiva de testemunha. Batata quente pro doutor Igor Zani. Tem juiz que entende ser matéria de direito. Tá bom, doutores. Aqui é matéria de direito, vamos encerrar, né? E Mas eu já acho que esse ele falou indefere a em oitiva da relação. testemunha. E Aline, aí? desculpe, mas ele falou, eu acho que ele complementou ali quando estavam falando da história do Pix. Ah, é? Eu acho que foi ali naquela hora. Não ficou solta, mas enfim, se quiser falar mesmo Mas solta. aí é importante colocar também, né? Porque, assim, conhecer donos da prova, às vezes te faz até corrigir essas injustiças, né? Digamos, Eu já ia acúmulo de dizer. função, por exemplo. Acúmulo de função, eu sei que é ônus da prova da parte autora e que tem que produzir prova testemunhal, a questão fática, né? Então, assim, eu saber fundamentar até para argumentar com o juiz, ó, excelência, com todo respeito, não é matéria de direito. E assim, eu não vou brigar, obviamente, né? Olha, o senhor vai indeferir, eu vou cortar meus protestos. E depois eu anulo tudo, né? E assim, a incompetência do próprio magistrado, né? Que não conhece a ônus da prova, porque, assim, é uma questão técnica, né? Então, assim, como colocar essa questão que assim, um bom advogado também conhece assédio, vínculo, qual é o ônus dele e como ele produz essa prova. Então, o juiz indefere muitas vezes até por um erro, né? A gente sabe que o sistema ele erra, né? Assim, é comum, né? Então, ele de saber também que tem que protestar, né? Que tem que fazer constar em ata a sua resignação, que precisa estar atento à ata de audiência. Acontece muitas vezes que acontece casos como esse e o juiz indefere a testemunha e a audiência segue. O advogado ele só se dá conta Calado. que teve indeferimento quando acaba a audiência, né? Então, Exatamente. a audiência trabalhista ela é um exercício de dinâmica e de alta concentração. Assim, é improviso, porque tudo acontece numa audiência una, que a gente não espera nada e pode acontecer de tudo. E aí também ela é um exercício de atenção, né? Então, é muito complicado, né? Tem juiz que já fala, doutor, vou indeferir sobre protestos, ele já pergunta aos advogados. Claro. Nem todo juiz faz isso, né? Então, assim, é algo que realmente a gente precisa ter a ideia de quanto é importante estar atento à audiência, né? Participar da audiência é isso. Participar não é só estar presente, né? Eu não preciso de um advogado corporificado ali, né? Ele tem que estar participativo, excelência. É por isso que muita gente não gosta, mas eu adoro advogado intervindo, excelência. Por favor, ele não falou isso, constou na ata de audiência é outra coisa, né? Então, um olho na ata de audiência, o ouvido aqui na testemunha, excelência. Ele falou isso, na ata tá isso, vamos corrigir. Isso é participativo, né? Então, assim, muita atenção, né? Eu acho que isso é o mais importante para evitar esse tipo de situação, tá? Que fantástico, doutor, essa sua análise. Olha realmente aquilo que a Liliana falou. Esse envolvimento e a disponibilidade do senhor, do doutor Jorge, da doutora Gisele, vir aqui fazer saber. Vocês não sabem o valor e a excelência que essas informações têm para a gente contribuir realmente com um judiciário mais ativo. Adorei essa. Estar presente na sala de audiência, mas estar de corpo presente ali dentro. Realmente
essa atenção, maleável aquilo ali. Outro ponto muito importante, nem era minha vez de falar, mas eu vou falar. Outro ponto muito importante que o senhor colocou é: advogados e juízes não se odeiam. Estão todos os dois trabalhando, cada um pela sua parte. O juiz ele tem compromisso com a parte, com o processo, com aquela entrega social e com o CNJ que está ali no pé dele, com a vara, com o juiz-presidente da vara, caso ele não seja o presidente. Nós também, se estamos numa advocacia autônoma, numa advocacia correspondente, numa advocacia terceirizada. E aqui acontece o seguinte: o juiz, ele não é o mestre supremo da audiência, ele não é um Deus que está ali inatingível. Então, muitas vezes, o advogado tem esse medo, a palavra é medo do juiz, e não, se o juiz disse, está dito. E a gente volta, mas está errado, não interessa se foi o juiz que disse, quem foi, está errado. Você tem que se manifestar. Então, essa quebra do gelo, eu acho, é ouro em pó, é uma dica de ouro para quem vai enfrentar a sala de audiência. Eu e a Liliana, no curso, a gente fala muito sobre isso. O advogado que ele está ali, tomou posse do seu processo, do ônus da prova, do seu lugar ao sol, com delicadeza, ele chama a atenção do juiz. E olha, né, Liliana, como é importante ouvir do magistrado isso. Muito. Eu acho importante quando o advogado pontua alguma coisa. Porque, de repente, o juiz, ele pode não ter lido o processo inteiro, ele pode ter passado ali por já 23 audiências, ele está humanamente cansado, o cérebro está cansado, então, de repente, ele traz isso, é matéria de direito, o advogado delicadamente, excelência, não é. Sim. Nós temos um ponto aqui que precisa ser ouvido. De repente, ele, é verdade, o senhor tem razão, vamos ouvir aqui a sua testemunha. Ou o advogado tem direito de ouvir a testemunha, mesmo que o juiz não queira, entenda que não seja necessário, né? Grande tese aí de cerceamento de defesa. Agora, é muito importante que ele saiba fazer isso. Então, achei extremamente necessário esse pontuar, principalmente também sobre a questão da tarifação do ônus da prova. Já deixei anotado aqui também. Alguma outra pontuação, Liliana, nesse ponto? Eu queria fazer o contraponto, que também eu acho interessante, doutor Igor, que às vezes vem o aluno e fala assim, não, eu fiquei desconfiado, porque o juiz ficava falando, doutor, o ônus da prova não é seu, o ônus da prova não é seu. Eu falo, e aí você continuou insistindo? Tipo, o juiz está contra mim. Eu falo, não é um complô, não é um, sabe, também, não é, o juiz não é seu inimigo. Presta atenção no que o juiz está falando, que daqui a pouco é uma dica, né, doutor? Muito, eu falo, pega essa dica, olha, não é, repensa, analisa, né? E aí as pessoas, não, o juiz ficou falando isso, eu falei, não, fiquei desconfiada. Eu falei, não, o juiz também pode ser amigo das partes ali e falar, olha, querer conduzir da melhor forma, bom para todo mundo. Escute o que o juiz fala. Escute, né? E não, você não pega ali nesses alunos também que daí fala, não, o juiz falou, daí eu enfrentei. Eu falei, não é por aí, né? Não é um ringue, né? A gente não está... Não tem competição, não tem disputa ali, né? Nós estamos ali tratando de um processo e assim, é uma devolutiva, né? É participativo. Eu acredito num processo participativo, sabe? O advogado tem muito a contribuir. O advogado, ele sabe do processo muito mais que eu, porque ele fez o processo, ele ouviu o cliente dele. Ele está empoderado de informações que talvez eu não tenha, ou que eu li por cima e não compreendi. Né? E assim, eu acredito, e assim, eu fico muito mais atento a um processo. Você toma aquele advogado que consegue dominar a audiência de instrução. E não é dominar de assumir a posição do juiz, mas dominar assim, excelência, não estou achando o juiz está lá, não estou achando documento, excelência, documento ID tal. Isso aí. Mostra. Excelência, eu tenho outro depoimento aqui dele, em outro sentido, em outro processo. Esse empoderamento, ele transmite confiança, transmite credibilidade, chama a atenção do juiz, né? Então, eu acho que isso é diferencial daquele advogado mais passivo, né? Que ele está ali, ele é refém do juiz. Se o juiz deferir bem, se o juiz indeferir bem também, ele está cumprindo o papel dele, talvez ele seja só audiencista. Então, assim, eu acho que não é essa postura, né? Mas eu falo de um lugar de juiz, né? Não sei, a advocacia também, ela tem várias complexidades, né? Tem compromisso, tem outros compromissos também.
o escritório. Às vezes o escritório te demanda ouvir testemunha necessariamente, porque não entende O cliente da prova, exige. né? Então, assim, eu falo, doutora, a senhora prefere que eu indefira e conte os protestos? Ela falou, eu prefiro, porque eu me respaldo no escritório. Né? Então, algo nesse sentido, né? É isso aí. Perfeito. Para dar uma apimentadinha, a gente já está quase encerrando aqui. Pergunta aqui também do chat. Extrato das conversas do WhatsApp servem como prova de vínculo de emprego? Aí é bem complicado, né? Eu e a doutora Gisele estávamos dialogando hoje sobre isso. Saiu um post do Timothy Aragon sobre provas digitais, citando prints, né? Quantas pessoas acham que prints são provas de alta confiabilidade, né? Na verdade, não, né? Hoje é provado que eu tenho IAs, né, inteligências artificiais, que conseguem montar conversas pretéritas, e isso pode ser colocado em vários contextos, né? A gente consegue criar voz hoje, até gravação a gente consegue criar por IA, né? Então, assim, eu não posso ter 100% de confiabilidade numa prova vinda de um print, né? A não ser que a outra parte não impugne. Isso acontece muito, né? Por que o print se torna prova? Porque ele não é impugnado. Aquilo que a gente acha que não conta para nada, né, doutor? Dê uma olhada na contestação e documentos, ele fala sem impugnação. Aquele sem impugnação é uma das coisas mais graves do processo. Todo documento não impugnado é verdadeiro. Né? Então, esse é um ponto a ser contestado, né? Mas quando eu trago um juízo de descredibilidade, excelência, o reclamado não reconhece a conversa. Aí muda o contexto, né? A prova, ela perde ali a presunção de veracidade que ela teria de uma não impugnação e ela se torna aí uma prova impugnada. Ou seja, eu tenho que ter um reforço nela, tenho que provar, confirmar como é que ela foi feita. Eu tenho hoje sistemas, né, que verificam se aquele print foi adulterado, né, se foi feito, se de fato é uma conversa. Eu tenho a possibilidade de pedir os celulares. Né? Vamos tirar a prova. Eu quero os dois celulares aqui com a mesma conversa. Eu quero ver a sequência de mensagens. Se algo foi apagado, se algo foi retirado. Né? Então, tudo isso hoje não é que a gente retire o poder de um print, mas a gente relativiza ele porque ele pode ser altamente manipulável, justamente porque há pouco tempo nós estamos acreditando que ele substitui qualquer prova. Eu já ouvi falar que antigamente era testemunha e documentos, hoje é prints, testemunha e documentos. Isso é perigosíssimo, ainda mais em tempo de fraude, fake news, uso fraudulento da informação, né? Então isso é importante, tá? Perfeito, ótimas colocações. Até na semana que vem acho que a gente vai falar sobre provas digitais, né, Aline? Por isso que eu trouxe essa pergunta para já aquecer aí. Semana que vem teremos uma live só sobre isso. E na quinta-feira, não podemos esquecer de falar, a gente vai fazer um aulão, doutor Igor, daí fechado, para quem é gratuito, mas tem que se inscrever, porque daí a gente vai trazer o ônus da prova, exemplo concreto, do vínculo empregatício, de horas extras, cargo de confiança, um por um, exemplo de como que é o ônus da prova, fatos constitutivos, impeditivos, modificativos, aquele beabá, para quem estiver na sala com a gente, não vai poder dizer que não sabe mais o ônus da prova. Então, né, Aline, depois... Anotaram dia 3 de agosto, a gente vai fazer ao vivo, pelo Zoom. Não vai ser aqui pelo Instagram, a gente vai abrir a sala do Zoom. Então, para você receber o link, você tem que estar inscrito nesse aulão. É gratuito. Online. Basta ir lá no meu Instagram ou no da Liliana, ou peça aqui por direct. Tem o link, aulão, ônus da prova sem segredos. Tá fantástico. Não porque a gente fez não, viu? Mas tá fantástico. Sério. É o beabá, né? É o beabá, ali. Pegando os exemplos mais simples e complicando depois. Complicando, ou seja, a turma vai crescer junto com a gente. Não tem como não aprender esse negócio de uma vez por todas. Exatamente. Né? Eu vou pegar aqui na verdade, a minha pergunta estava travada aqui, porque eu estava lendo pergunta de antes. Agora que eu vi que tem perguntas mais aqui para baixo, né? Eu vou pedir licença, mas eu vou ter que sair, gente. Vocês me dão licença. Sem problema. Tá? Sem problema, minha amiga. Foi um prazer. A gente vai já encerrar. Podem continuar. Até mais. Eu tenho só mais uma pergunta aqui, doutor, do Davi.
Ele colocou assim, vínculo de emprego, empregada doméstica, que é um vínculo complicado, né, o do doméstico. Empregada doméstica, como comprovar se a reclamante só tem os depósitos em conta como prova? Complica o processo? Eu acho legal a perguntinha que os advogados colocam. Eles sempre mandam assim nas caixinhas, né? Ou no direct. Ele manda o case, aí no final eu gosto da perguntinha, que é ali que está a dúvida, né? Complica o processo ou eu posso usar só isso? Ele tem só comprovante de pagamento, é isso? Não tem testemunhas, é isso, doutora? Pelo que eu entendi, não, porque não sei se o Davi está aí, consegue complementar a pergunta, Davi, mas pelo que eu entendi, não. Porque o vínculo doméstico geralmente é carente, né, de testemunhas. Então, ele só tem o depósito em conta. Eu consigo provar um vínculo? Eu acho que, assim, de uma forma muito generalista, né, eu acredito que sim. Se for um condomínio, eu consigo tentar colocar uma responsabilidade sobre o condomínio para a juntada de entrada e saída, né? É um condomínio, então tem entrada e saída, né? Então, excelência, vamos instigar o juízo, né? Olha, eu quero a juntada de entrada e saída do condomínio, tá? Se tiver alguma outra forma, nós temos provas digitais semana que vem, a doutora vai trazer, Vai ser show. Nós temos geolocalização. Hoje todo mundo tem celular, né? Então, eu consigo, por exemplo, se ela me der acesso à geolocalização dela, solicitar, por exemplo, do Google, do Maps, de quem seja o provedor, e pedir uma amostragem. Ah, ela trabalhou mês tal, tá, então vamos pedir. Vamos pedir esse período, aí esse período vamos ver um dia onde ela estava no horário que ela indica como trabalho. E era lá no endereço, né? Então, assim, eu acho que esses casos são hard cases, né? São casos difíceis. Eles podem ser resolvidos aí com prova digital, né? Geolocalização é um desses elementos, né? Aí é o momento legal de usar, né? Hoje querem usar para tudo. Né? E esse eu acho que é o momento que caberia, né? Exatamente. E aí você pedir, né? Pedir esse acesso, ele é muito mais simples do que a gente acha, né? Ele tem que ser desmistificado. Os advogados precisam aprender a usar, os juízes precisam perder o medo também de aceitar aquilo ali, de ler. Porque muitos juízes não aceitam porque não sabem o que fazer com aqueles dados. Né? Exatamente. A gente já fizemos cursos aqui em Manaus, aqui recente, excelentes, discutindo o quanto esses dados eles chegam de uma forma muito condensada e muito boa de ser analisada. Basta saber pedir. Então, eu acho que a geolocalização seria uma boa saída aí nesse caso. E também a questão da credibilidade da prova, né, doutor? Porque às vezes a prova ela tá ali, mas ela não é crível. Então a gente tem que sempre lembrar da credibilidade da prova. Aqui, Davi, só me metendo aqui na resposta, esse é o tipo de case, como o doutor falou, que é um hard case. O doméstico já é um hard case por si só. Que ele, pela sua natureza, ele já tem a pobreza da testemunha. A não ser que seja uma casa maior, com mais empregados e tal. O doutor colocou a situação de condomínio, às vezes câmeras, de corredor, mas ela está dentro do ambiente privado, existe, né, aquela possibilidade da negativa de fornecer aquilo ali, que não existe, que estava quebrado, não estava funcionando. Mas aqui, Davi, na prática, se fosse um cliente meu, o que eu faço? Eu faço o que eu chamo de prova em ricochete. Quer dizer, provas que eu não usaria para outros reclamantes, que às vezes ela é uma prova menor ou uma prova desprezível, quando eu tenho um contexto probatório maior, mais denso, melhor apresentável, eu uso nesses casos, que é aquele, né? Já estamos liso, vamos, né? Vamos gastar o nosso último centavo. Então, por exemplo, eu já tive um caso desse, onde eu fui analisar os depósitos. Então, como advogada da parte, eu entreguei a prova esmiuçada para o magistrado. Eu peguei, me deu o trabalho de mapear os depósitos. Então, eu vi que eles eram, primeiro, recorrentes, depois, exatamente no mesmo valor, no mesmo período, mudava, inclusive, o empregador para membros da casa. Eu fui querer saber quem era o Costa não sei o que depositava. Era namorado ficante da filha que morava lá. Era membro. Ele é empregador, se ele mora lá. Ah, mas não é marido dela. Vá procurar saber. Então, quer dizer, é um trabalho de detetive em conjunto. Então, eu peguei aquela única prova que eu tinha, pobre, à primeira vista, mas eu esmiucei, coloquei ela no Excel, toda bonitinha, organizada, com prints do extrato. Então, o juiz ele não ia nem ter o trabalho de ir lá, deixa eu ver se o que ela escreveu aqui é verdade. Se caiu dia 3, dia 6, eu já pego, faço o meu resumo, print do extrato. Faço o meu resumo, print do extrato. E quando eu vou juntar a documentação, também está numerada.
Então, eu indico extratos em DOC 3. Então, quando o magistrado vai olhar, quer dizer, existe um roteiro, eu só falta fazer um índice de prova. Por quê? Porque a minha intenção é que o juiz não tenha o trabalho que eu acredito que seja meu, quando eu estou apresentando a prova. Esse refinamento é muito importante, doutora. Essa senhora fala, assim, me alegra o coração, porque é um refinamento, é um cuidado com o processo que a gente tem que ter, né? Que não é algo trivial, né? As pessoas realmente juntam documentos diversos e enchem o processo sem aquela preocupação na análise da prova, sem se preocupar com se está legível. A organização de quem vai ler. O magistrado ele tem que entender, depois ele tem que acreditar, depois eu tenho que ser a tese vencedora. É muito serviço para eu deixar aquilo ali tudo bagunçado. E outra coisa que eu faria aí nesse caso também é aquele negócio, né? É de bom tom? Não, não é, mas às vezes a gente tem que fazer. Então, o que eu faria? Eu levaria, sim, de repente, um outro empregado doméstico vizinho que trabalhava na frente. É o ideal para um caso de audiência trabalhista? Não, coleguinha, não é o ideal, mas é o que a gente tem. Então, nesses casos específicos, onde tudo é exceção, o caso é exceção por si só, eu levaria. O rapazinho que vende café da manhã lá na frente, eu levaria se ele quisesse ir. Então, Davi, fica aí a questão do advogado, ele tem que rastrear essa prova. Pega ela, espreme, que mais que eu posso tirar daqui? Mais nada? Então, pelo menos entrega ela arrumada. Olha, só tem isso, mas tá bonito, tá arrumado. Então, tudo isso faz parte. Davi, eu quero te ver lá no nosso aulão do ônus da prova, tá? Que tu colocaste umas perguntas aqui super, super, super interessante. Isso não facilita, doutor? Com certeza, né? Esse é o tipo de caso que o advogado merece os 15% no horário de começo. Glória a Deus, Senhor, recebo! Realmente, porque eu acho que é um cuidado, né? Uma prova difícil de ser produzida, né? Tem esses caminhos que a doutora Aline tem pela experiência dela e eu a parabenizo porque é uma advogada diferenciada aqui, que tem essa expertise, né? E tem esse diferencial que tem que ser repassado, né, as novas gerações de advogados que estão chegando aí, que precisam refinar a atuação, né, essa preocupação com os da prova, a forma de produzir provas, né, a forma que a prova é colocada no processo. Forma de produzir a prova. O detalhezinho que às vezes passa percebido, né, o valor que foi pago, doutor Excelência, isso não corresponde a uma diária assim, não é a média de pagamento de diárias, né, aqui é um salário, é 30 dias de trabalho aqui, né. E aí eu acho que isso é o diferencial, né? Esse zelo, esse cuidado, eu acho que a senhora trata muito bem do assunto, colocou de forma bem a ser aprendida, né? Pelos colegas mais novos, né? Que estão enveredando pela área trabalhista. Deixa eu ver aqui se ficou mais alguma pergunta, senão a gente já está no nosso horário de encerramento. Olha, a gente vai fazer live mais curta, né, doutor? Mas esse assunto é muito lindo. Você não tem essa paixão, não? Gente, olha, eu falaria aqui por 3 horas, porque eu acho ele lindo, ele flui, ele se encaixa. E quando a gente faz ele na prática, realmente é um balé isso aqui. Bom, amigos, eu vou aqui, então, me dar aqui por satisfeita, já agradecer novamente, em nome aqui da Liliana também, a presença, doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua facilidade de fala, pela sua sinceridade. Eu acho que o nosso judiciário, e aqui o nosso TRT11, eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, a gente está de parabéns, porque os juízes, eles são, a maioria, tem gente ruim, tem, tudo quanto é lado. Mas a maioria aqui são extremamente acessíveis e a gente discute, a gente briga, né, doutor, em sala de audiência. Eu tenho sentenças aqui que eu embargo do doutor e tá errado, né, isso, é mandado de segurança. E é isso, cada um está trabalhando do seu lado, com a sua excelência, entregando os seus resultados para quem quer que seja, tá? Então, meus amigos, eu vou encerrar por aqui. Doutor, o senhor trouxe aqui pontos que eu anotei. Processo é algo participativo, a quantidade e a qualidade da prova, a maldição da segunda testemunha. Então, hoje o senhor trouxe frases que serão temas de próximas lives. Sou sua fã, o senhor sabe disso, sou muito estudioso. É um juiz que está o tempo inteiro preocupado com o processo. Então, a gente vê que o doutor está todo o tempo estudando, e é mestrado, e é atualização, e é isso e aquilo. Então, para a gente aqui do lado da advocacia, é um verdadeiro paraíso a gente encontrar em sala de audiência também um juiz preocupado com o processo. Essa também é uma verdade que vem para os dois lados, né?
Então, doutor, faça aí o seu encerramento para a gente Doutor, dar uma eu boa noite. agradeço imensamente pelo convite, agradeço a senhora, a doutora Liliana. Iniciativas como essa só agregam a todos nós, né? Eu acho que a minha participação aqui é mínima, né, como juiz, mas que de fato é um diálogo necessário, né? A gente precisa quebrar muros, né? Não existe hierarquia de fato, existe uma coparticipação, existe uma cooperação, né? Se o advogado está melhor treinado, o processo flui melhor, né? A atuação é muito melhor, a tutela entregue ao final do processo é muito mais vantajosa para todos. Ela é rápida, ela é eficiente, ela é séria, ela é bem feita, ela está mais blindada a erros, e tudo isso ganhamos todos nós, né? Iniciativas como essa precisam ser prestigiadas, até para prestigiar nossa justiça do trabalho, nosso direito do trabalho, né? Eu que sou apaixonado pela área trabalhista, eu também. E encorajo, motivo alunos a ingressarem na área, mas ingressarem como colocado aqui de forma técnica, de forma dedicada, de forma experienciada, participativa, que dão a cara a tapa, que estudam, que se aperfeiçoam. Então, parabéns à senhora doutora pela iniciativa, agradeço o convite, estou sempre à disposição, sempre tendo uma agenda aí, eu estou disponível, tá? Então, um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, doutor. Lembrando vocês da inscrição para o aulão gratuito online, dia 3/8. Acaba aqui, clica aqui no meu nome, já vai dar na minha página, aquele linkzinho azul que está ali embaixo da bolinha, do meu rosto no Instagram. Tem um link lá chamado Aulão Ônus da Prova. Não entendeu nada, não achou o link, me manda um direct que eu te mando, tá? Galera, um beijão, valeu, obrigada, doutor. Um bom final de noite para vocês, pessoal. Tchau.